Olá, seja muito bem-vindo para mais um dia de plano anual de leitura da Bíblia da C. E é um prazer estar aqui junto com você para nós terminarmos hoje a leitura do Novo Testamento. Olha que coisa incrível! Você já conseguiu ler a Bíblia no Novo Testamento esse ano. Vamos lá? Nós vamos para o capítulo 19 e vamos até o final hoje. No capítulo 19, queridos, nós vamos ver o cântico da vitória no céu. Por quê? Porque Deus fez um grande julgamento e trouxe essa vitória sobre as nossas vidas. E aqui vem toda uma adoração e a representação de Jesus, né, no cavaleiro, no cavalo branco. Eu tenho que ler porque é algo sobrenatural essa passagem. Tá aqui no versículo 13, vestia um manto encharcado de sangue, seu nome era a palavra de Deus. Os exércitos do céu, vestidos do linho mais fino, puro e branco, seguiam-no em cavalos brancos. De sua boca saiu uma espada afiada para ferir as nações. Ele as governará com cetro de ferro e esmagará as uvas no tanque de prensar da furiosa ira de Deus, o Todo-Poderoso. Em seu manto, na altura da coxa, estava escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo em pé no sol, gritava para as aves que voavam no ponto mais alto do céu: venham e se reúnam para o grande banquete que Deus preparou. Aqui, queridos, é uma guerra mesmo, quando Jesus Cristo vem e se coloca como cavaleiro da vitória, aquele que vai guerrear. Ele já guerreia, né, queridos? Mas ele vai guerrear aqui no Apocalipse a grande vitória sobre todas as coisas. E aqui nós vemos nesse texto a prisão da besta, do falso profeta. Nós vemos a prisão de todos esses espíritos malignos e eles vão ficar presos por 1000 anos. Muitas pessoas confundem achando que aqui até as pessoas, né, seriam julgadas e tudo mais, mas ainda não. Aqui no capítulo 20 ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo, e acorrentou por 1000 anos. O anjo lançou no abismo e fechou e colocou um lacre na porta, de modo que ele não pudesse mais enganar as nações até que terminasse os 1000 anos. No versículo 5 diz assim: essa é a primeira ressurreição. O restante dos mortos só voltou à vida depois que terminaram os 1000 anos. Esses 1000 anos nós vamos ver um processo em que Deus vai trazer uma leva de pessoas, aqueles que não aceitaram a marca da besta, aqueles que não viveram debaixo do governo de Satanás, que estavam com as suas vidas no trono do Senhor. O texto vai dizer assim, 6: felizes e santos são aqueles que participam da primeira ressurreição. Nós vamos ver que tem duas, e essa é a primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder algum sobre eles, pois serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos. Nós, queridos, nós que aceitamos a Jesus, que vivemos uma vida de santificação, nós vamos viver esse processo em que não seremos condenados, que a segunda morte, o dano da segunda morte é justamente passar pelo trono da condenação e do julgamento. Nós não vamos passar por isso, nós vamos reinar com o nosso Deus. Olha que coisa maravilhosa, minha gente, porque já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E o trono de julgamento não é para nós, mas o trono de julgamento na verdade, para todos aqueles que não estavam preparados para o arrebatamento. Nós que já estamos lavando as nossas vestes, branqueando as nossas vestes, nós vamos passar por um processo de muita glória, que é um processo de estar com Deus, reinar com Deus por 1000 anos. Esses 1000 anos, a gente não sabe ao certo quanto tempo seria, porque a palavra de Deus fala de números de uma maneira muito diferente, tem significados muito diferentes. Mas não se preocupe com o tempo, se preocupe em estar dentro desse grupo de pessoas, amém? E aqui o texto ainda no capítulo 20 vai falar sobre a derrota de Satanás, porque após esses 1000 anos há uma guerra, que é a guerra de Gog e Magog, quando aquelas pessoas
que ainda não foram julgadas pelo Senhor, que serviam a besta, vão ser chamadas de volta e se reunirão para uma grande batalha. É a batalha de Gog e Magog. É uma batalha espiritual e física, onde o Senhor vai trazer toda a guerra de vitória sobre o seu povo. Aqui diz assim no versículo 10: o diabo que os havia enganado foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já estavam a besta e o falso profeta. Ali serão atormentados dia e noite para todo sempre. Vi um grande trono e aquele que estava sentado nele. A terra e o céu fugiram da sua presença, mas não encontraram lugar para se esconder. Ou seja, ninguém vai se esconder desse julgamento de Deus. Ninguém. Só quem não está debaixo de condenação que não vai ser julgado. Ademais, todas as pessoas que estão debaixo de algum tipo de condenação serão julgados. E aqui diz assim: vi os mortos, pequenos e grandes, em pé diante do trono de Deus, e foram abertos os livros, incluindo o livro da vida. Por quê? Porque nós temos o nosso nome escrito no livro da vida, mas muitas pessoas não têm, e eles serão julgados pelos outros livros, pelas obras das suas mãos. Gente, eu vou dizer uma coisa: se a gente debaixo da unção do Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo, livro da vida, a gente já muitas vezes enfrenta tantas batalhas para se manter firmes dentro do propósito de Deus. Imagina você ser julgado sem a liberalidade do Espírito Santo. Misericórdia. Os mortos foram julgados segundo o que haviam feito, conforme o que estava registrado nos livros. Misericórdia, Jesus. O mar entregou seus mortos, e a morte, o mundo dos mortos, também entregaram seus mortos. Todos foram julgados de acordo com seus atos. Então a morte e o mundo dos mortos foram lançados no lago de fogo. Esse lago de fogo é a segunda morte, ou seja, agora já é a condenação eterna. E quem não tinha o nome registrado no livro da vida foi lançado no lago do fogo. Sangue de Cristo tem poder, minha gente. Tenha uma vida com Deus. Lava suas vestes. Não viva à mercê das suas obras, porque olha, misericórdia, isso aqui é muito sério. E aqui, na hora que Deus faz todo o julgamento, vem uma nova Jerusalém. O texto diz assim: a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus como uma noiva bela vestida para o seu marido, ela desce e ela estabelece um novo tempo de Deus, uma nova era de Deus, uma nova terra de Deus, onde o Senhor faz novas todas as coisas e o Senhor governa no meio do seu povo. As únicas pessoas que poderiam entrar nessa cidade, está no versículo 27 do capítulo 21, nenhum mal terá permissão de entrar, nenhuma pessoa que pratica o que é vergonhoso ou enganoso, mas somente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro podem entrar. E eu quero fazer uma reflexão com você em relação a isso. Há uns anos atrás, estudando no seminário essa parte do Apocalipse, eu ouvi um teólogo, eu não me lembro o nome dele, mas o que ele falou ficou gravado no meu coração. Por que será que Deus falou isso, já que já teve julgamento, já teve tudo? Por que será que Deus cita isso? E ele fez uma reflexão que dizia o seguinte: você precisa prestar atenção, porque talvez você tenha aceitado Jesus, tenha falado: Senhor, escreve meu nome no livro da vida, mas o teu coração ainda está perverso. Mas o teu coração ainda pratica o que é vergonhoso e enganoso. Então o teu nome não vai estar no livro da vida. Então aqui é um alerta do Senhor para dizer o seguinte: não basta uma oração. É necessário uma vida de entrega e de santidade, de santificação, para que, de fato, nós tenhamos certeza que o nosso nome está no livro da vida do Cordeiro. Fica essa reflexão para você. Não fique baseado nas suas obras, não se baseie, como diz o apóstolo Paulo, não tenha um engrandecimento de si mesmo, porque às vezes a gente se vê muito maior do que de fato nós somos, mas que nós venhamos a trazer para nós uma vida de humildade, de entrega, de mudança, de santificação, todos os dias, não de acordo com o que nós pensamos, mas na palavra do Senhor. É isso que nos garante diante do altar do Senhor como filhos verdadeiros de Deus.
E no capítulo 22, então, há toda a manifestação da glória do Senhor ali nessa nova terra. Nós vamos ver a glória de Deus e ele vai dizer o seguinte para João: não lacre esse livro, porque não vai ser tão distante. Nós sabemos que o Apocalipse começou a se cumprir logo no momento em que Jesus Cristo veio sobre a terra e estabeleceu a salvação. Então já era algo assim muito próximo de João, o cumprimento de todo esse texto, essa revelação tão cheia de símbolos, que para nós alguns ainda é muito difícil entender, mas que no momento certo, no tempo oportuno, tudo ficará claro. E aqui ainda diz o seguinte: aquele que faz o mal vai continuar fazendo mal. Aquele que pratica o que é impuro vai continuar praticando o que é impuro. E o justo vai continuar a viver de forma justa e o santo continue a ser santo. Sabe, não tenha medo. Não tenha medo de vivenciar o Apocalipse, até porque você já está vivenciando. Mas lava suas vestes. Eu vou deixar o versículo 14 como uma reflexão final desse livro do Apocalipse. Felizes aqueles que lavam suas vestes. A elas está permitido entrar pelas portas da cidade e comer o fruto da árvore da vida. Feliz é aquele que todos os dias lava suas vestes. Tem uma aliança com Jesus, porque a melhor porção é sua. A melhor porção todos os dias, não é só no final dos tempos. A melhor porção todos os dias vai ser servida para mim, para você. Tenha uma aliança com Deus. Resgate a sua aliança com a igreja de Jesus Cristo. Seja a igreja de Jesus Cristo. Seja morada do Espírito Santo de Deus. Isso vai mudar 100% o curso e o destino da tua vida. Hoje nós terminamos o Novo Testamento e eu convido você, vem ler a Bíblia com a Ser Rema, vem ser parte da Ser Rema. Que Deus te abençoe.